Fala galera, beleza? Professor Elias chegando aqui na área para mais uma aula de gastronomia. E o tema da aula de hoje, nós vamos continuar aqui com a aula de planejamento de cardápio. Você sente dificuldade em planejar um cardápio? Na hora de planejar o seu cardápio, você fica sem sono, fica preocupado, né? Fica com dúvidas, né? Em relação aos molhos, das combinações, das texturas, né? Do que colocar, né? De como estabelecer, por exemplo, a ficha técnica, de como estabelecer, por exemplo, o fluxo de produção e distribuição desse cardápio. Então, se você tem dúvida, fique comigo que eu estou aqui começando uma grande série sobre planejamento de cardápio. Essa já é a terceira aula, então se você está chegando aqui agora, já fique comigo aí, já assiste as aulas anteriores e vambora. Mas antes disso eu vou passar aqui a nossa vinheta, beleza? Então, pessoal, nas aulas anteriores, se você está chegando agora, certo? Eu tenho aqui mais duas aulas anteriores. Pega aí a introdução sobre o cardápio, é importante para você. Nós vimos o conceito de cardápio, né? Vimos o cardápio atravessando ah, gerações, tá? Um cardápio como uma ferramenta de venda. E hoje nós vamos trabalhar aqui algumas competências e habilidades específicas para aquele que deseja planejar um cardápio, certo? O nome já está dizendo planejamento, então é preciso planejar. Planejar prato a prato, ação a ação, o fluxo, planejar a minha estrutura física e funcional da cozinha. Então, quais são as habilidades e competências específicas para planejar um cardápio, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, para fazer um bom planejamento de cardápio, ele permite, acima de tudo, a ampliação do negócio, tá? Você começa a fazer o planejamento o plano de negócio, mas quando você chega na fase do produto, do planejamento de cardápio, é preciso agora você pensar, porque é ele que vai nortear a sua compra de equipamentos, é ele que vai nortear o tamanho da sua equipe, é ele que vai nortear o tamanho do seu estoque, é ele que vai nortear também o planejamento funcional das áreas. Então é importante que ele que vai também dizer, vai permitir a ampliação dos negócios. Então essa é uma ferramenta fundamental, certo? Então, quando você olha para o cardápio, você olha também e já imagina, se você está ainda no planejamento, no plano de negócio, preciso fazer a planta baixa, precisa entender quais são os equipamentos e qual é o tamanho desse espaço, qual é a dimensão da cozinha, se está planejando um restaurante de pequeno, de médio ou de grande porte, ou de uma cozinha de produção para larga escala, para a cozinha da coletividade. Então é importante que a gente pense nisso, certo? Segunda coisa, a publicidade sobre a comida, ela é elaborada, é importante, é o cardápio que vai trazer exatamente se haverá fotos, se não haverá fotos, certo? Como você vai divulgar, já que ele é uma ferramenta de marketing, tá? É importante que a gente entenda aqui, nas próximas aulas nós vamos mostrar alguns tipos de cardápios, tá? Para ilustrar isso. Então é importante a gente entender que quando você elabora um cardápio, o cardápio vai contar uma história através da arte culinária que ali está descrita, e ele é uma lista de preparações culinárias, certo? De um determinado local, de um determinado país, certo? Ele pode dialogar com uma ou mais culinárias, como no caso é a cozinha contemporânea. Ele tem um apoio à geração do lucro da empresa e de restaurante, certo? Por quê? Porque o objetivo do cardápio, obviamente, é gerar lucro. Se ele é uma ferramenta de venda, ele precisa ser escrito para tal. Então, a escrita do cardápio é tão fundamental como aquilo que você, como o ingrediente que você preza pela sua qualidade. Então, eu posso ter uma comida maravilhosa, uma equipe de profissionais bem treinados, certo? Um espaço muito bacana, mas se eu escrever o cardápio de forma a não aguçar alguns gatilhos no meu comensal,
também eu não consigo vender. A letra for muito pequena, a letra for difícil para quem usa óculos, a letra for difícil para onde tem uma iluminação mais cênica. Então eu preciso entender que o planejamento de cardápio ele leva em consideração diversas nuances, desde o layout da carta até as preparações culinárias que lá estão, o tipo de serviço e uma série de outros elementos que dão suporte. Ele dá um apoio na alimentação mais saudável, né? O cardápio, o seu objetivo fundamental é exatamente promover a alimentação saudável. Isso é importante. Ele é uma ferramenta de venda, claro, mas ele precisa promover a alimentação saudável desse comensal. É importante que a gente entenda isso. Então, o cardápio ele vai ter um apoio nas ferramentas nutricionais, na ciência da nutrição. Ele pode ser um cardápio para uma população sadia, tá? Mas eu preciso pensar que eu preciso promover a saúde, certo? Mesmo sendo, por exemplo, hoje nós quando vamos planejar um cardápio, a gente precisa levar em consideração as tendências culinárias. Nós precisamos levar em consideração as alergias que estão tão em voga, né? Nós temos mais conhecimento, tá? E as alergias estão aí cada vez mais, tá? A utilização de alimentos ultraprocessados, isso tem mostrado uma grande quantidade de pessoas que estão com alergias. Então, quando eu vou planejar o meu cardápio, eu também preciso pensar nisso. Tá? Eu posso planejar um cardápio para um steakhouse, uma casa de carne, mas eu preciso também pensar em pratos vegetarianos veganos, porque essa é uma tendência culinária da sociedade atual. Então eu não posso desprezar, eu preciso entender quem é o indivíduo que vai exatamente estar no estabelecimento, quais são as suas necessidades e tentar supri-las. Isso é importante. Então, pega estas ferramentas, certo? Principais para a composição do cardápio, certo? São habilidades e competências fundamentais. Ele auxilia na ampliação do negócio, ele dá um suporte sobre a publicidade da comida elaborada, ele apoia na geração do lucro, porque ele é uma ferramenta de venda e ele também promove a alimentação saudável. Beleza? Então, se você gostou dessas dicas, essa primeira aula aqui que nós estamos colocando aqui, essas primeiras competências, já se inscreve no canal, deixe o seu comentário aí. Me diga uma coisa, quando você vai compor um cardápio, né? Quais são as suas principais dúvidas? Deixe aí nos comentários, beleza, gente? Segue a gente aí nas redes sociais e bora cozinhar, pessoal?